Bom dia! Tudo bem? Hoje tem aquele bolo que a gente prometeu. Fiz certo, fiz de manhã. Para quem viu nos stories como que eu tava fazendo esse bolo. A Tati testou na casa dela ontem. O bolo tá aqui. A gente vai falar o que a gente fez na receita. Eu deixei aqui o computador aberto até pra gente falar certinho como foi a receita que a gente fez. E as adaptações. Lembrando que nutricionista vai sempre buscar o funcional e o saudável, né? Então, as variações que a gente fez para ele ficar saboroso, ele tá muito gostoso, ele tá muito saboroso. Tá aqui o meu bolo. Ele leva aveia, ele leva café, ele leva canela, ele leva... Eu coloquei macadâmia, que eu ainda tinha aqui. Coloquei uva passa. Podia ser ameixa. Ele tá muito bom. Tá muito saboroso. São os ingredientes, é o sabor do próprio ingrediente. Ele não leva açúcar. A Tati pediu pra tá? Você tá com seu celular aí? A Anabelle tá aqui comigo hoje. Bom Bom dia! dia! Como Boazinha? assim? Já, Hoje eu já, mudei. já está degustando? Eu já. Tudo bem? Tati, Como tava passar de comentando ontem? aqui. Ah, Graças a Deus, tudo bem. Fui fazer o bolo hoje cedinho, né? Você escutou o último áudio que eu te mandei? escutei. Pois é. Então, é o seguinte, o bolo, ele tá muito saboroso. Ele ficou muito gostoso de verdade. Mas Aham. ele, pro seu tio, que é uma formiga, eu não sei. Agora, a Annabelle também é uma formiga. Ela tá que come o bolo aqui. E ela Você achou gostou. que ficou legal, Anne? Porque a proposta é Você essa, tia gostou? Mariela. Quando a gente começou a Ela tá com a boca conversar cheia. sobre que quando a gente começou a conversar sobre as lives, a proposta era essa, a gente ter um intuito Exatamente. diferente das receitas. Começou com a receita de café e por que não trabalhar a parte nutricional também? Assim, aqui eu tenho outra formiga, eu sou formiga para chocolate, né? Essa é a minha grande tentação. Mas o David, você vê ele comer doce de leite, misturar aquelas Ah. gororoba e fazer sopinha de bolacha recheada, você fala assim, Senhor da glória, né? Santo Ô, de casa não Tati, faz milagre. tem um... Ele tem uma aceitação legal, mesmo tendo pouco açúcar, o bolo. E é engraçado, toda vez que fala em formiga, eu tenho uma cena do seu avô. Eu não sei se você lembra que eu morei um tempo com eles, né? Quando eu mudei para Araxá. Morei Aham, na casa deles. E eu tenho uma cena, depois do almoço, seu avô pega uma lasca de goiabara cascão, mas dessa grossura. aham, E ele vai na lata de açúcar de açúcar cristal. Ele cristal. tinha aquela medidinha, né? Pequenininha, que parece aquela Aham, aquela de canequinha armazém petitinha, antigo. aham. É. Ele encheu aquilo de açúcar e tacou em cima da goiabada. E a sua avó xingando: Zé, você vai colocar açúcar no doce, José, que não sei o que. E começou a xingar. E sua avó só fazia assim com a cabeça. Quanto mais a sua avó Aham. xingava, mais açúcar ele punha. Justamente. Era ele com a goiabada, a vovó com aquelas bananas refogadas, que aquilo ela Que era bom. chupava, que ele fazia com o trem com a boca mais boa. E do Deixa eu lado do meu mostrar pai era o aqui. meu avô com geleia de mocotó e rapadura. Então, assim, a gente cresceu nesse meio, né? Mas o Não seu tem jeito. avô, toda vez que eu viajava para Divinópolis, para atender a TV, eu parava no barril ali em Luz e comprava para ele a geleia de mocotó Aham, com aham. canela e levava para ele. Ele Uhum, comia com a boca boa, cada lasca de geleia de mocotó desse jeito. Dava até justamente. gosto ver. E ele deixava escondido naquele quartinho lá no fundo. Ele não deixava na cozinha, não. É, aquele quartinho lá tem histórias, hein? Porque quando ele faleceu e o papai foi dar uma faxina lá pra vovó, que lá saiu coisas que até museu ia querer comprar, porque guardava tudo lá dentro. Mas, Tati, vamos falar da nossa receita. Então, voltando para quem É, entrou agora, a receita ela tá muito saborosa. Mesmo, de verdade. Não é porque fiz e vou comer, não. A Anabelle, que é a minha formiguinha 2 aqui de casa,
tá aqui comendo Ah, o bolo. hoje resolveu aparecer a Margarida. É porque eu pedi um auxílio. A gente vai fazer aquele café de novo dando certo. Mostrando que ele dá Ah, certo, tá? Tá aham, tudo muito aqui bem. preparado e ela vai me auxiliar aqui. Então, o bolo, eu fiz meia receita. Igual eu te falei, por causa dos Uhum. ingredientes que eu tinha, eu ia fazer meia receita. Ele tá saboroso. E você consegue sentir o doce da uva passa. A canela tá no ponto certo. E como ele leva Uhum. o farelo da aveia, eu coloquei farelo de aveia com Macadâmia. linhaça dourada. Ó, Ela ficou é, melhor, mais funcional ainda. eu misturei as duas. Agora eu vou falar a receita, Tati. Tá. A receita que a Tati me mandou. Peraí, calma. Eu tô curiosa pra ver o seu bolo inteiro, não Ah, ele já era, minha mastigado. filha. Já Eu não era. acredito que vocês não tiraram nenhuma fotinho pra mim ver do bolo Não, inteiro, gente. não. Eu mandei, ontem eu fiz o passo a passo, de Ó, noite, cansada, fiz a fotinho. Deixei, a única coisa que sobrou para agora de manhã, que eu fiz a metade por cima com coco e a metade com lasquinha de chocolate que a gente tinha aqui amargo, né? Pergunta, o digníssimo hoje já comeu uma parte do chocolate, né? eu vou fazer o seguinte, eu prometo que eu vou fazer outro, porque eu fiz numa forma de silicone que ela é em forma de Uhum. flor e não ficou legal. Na hora que Ah, tá. desenformou, não ficou bonito. Então eu vou fazer Uhum. na forminha de silicone de bolo inglês mesmo. Aí vai ficar legal, aí eu Certo. prometo que eu mostro, tá? Mas eu Legal. Vamos mostrei nos para a stories, receita. né? Eu mostrei nos stories Ah, a massa. eu vi. Não, já até republiquei no meu story também, para o pessoal ver. Então, Vi ó, que teve até fiscal também, né? teve, porque eu tava aqui tirando na parte final que mistura, seu tio entra na cozinha, né? Pra ver. Tanto que quem tirou do forno foi Ah, ele. Você conhece a peça. ah, sim, claro, mas tem que dar uma confiscada no negócio. Ah, Ó, 2 ovos, 4 uhum, bananas bem maduras. Eu coloquei a caturra, que alguns lugares chama uhum, de nanica. 1/3 de isso. xícara de manteiga, ou azeite, ou óleo de coco. Eu preferi fazer com manteiga, Tati. Tá? Uhum, Usei a legal. manteiga. E o que você achou da textura do bolo? Você achou que ele ficou macio, ele ficou Ficou. maçudo? Não, Ele ficou ficou macio. macio. Ficou bem Tá. macio, tá? Uhum. Canela em pó a gosto. 1 colher de sopa de fermento em pó. 4 quadradinhos de chocolate 70 ou 85% picado. Aqui em Uhum. casa eu Uhum. não tinha nem 70 e nem 85%. Eu só tinha meio amargo. Que Então deve ser uns 40% mais ou menos. aí tem aquela barra grande. Aí eu peguei um Uhum. quadrado. Como eu fiz meia receita, eu peguei metade daquele quadradão. E Certo. meia xícara de ameixa seca sem caroço, ou uva, ou passa, ou uva passa, ou tâmara. Essa é a Uhum. receita. Então, no liquidificador, a gente bate os ovos, as bananas, a manteiga e a ameixa seca. Ou uva passa, o que você quiser. Eu ainda coloquei o café, que a gente esqueceu que na receita não tinha, nós acrescentamos o café. E a gente O acrescentou, na café verdade, a gente adaptou a receita, né? A receita original não é. vai o café, então a gente fez um teste com o café. Dá para colocar, Tati, aquela xicrinha pequena. Olha lá, a Anabelle tá aqui fora comendo o resto do bolo. Não vai sobrar nada pro seu tio nem Oh, pro que Bernardo. legal! Se ela gostou, E é formiga. Aquela xícara pequena, igual a gente já falou, 40 a 50 ml foi o que a gente isso. pôs na receita, tá? Então, no liquidificador, a gente misturou ovo, banana, manteiga, ameixa seca, ou tâmara, ou uva passa e o café. Eu ainda coloquei um pouquinho de Uhum, macadâmia. Depois que isso uhum, tudo estava triturado, numa vasilha à parte, tira isso do liquidificador e mistura aveia, canela e fermento, misturando devagar. Por último, uhum, chocolate picado. A gente assa no forno pré-aquecido de 200 graus por 30 minutos.
E aí Isso. ela fala que usou a forma de silicone. Como a minha forma de Uhum, silicone de bolo inglês não estava aqui, eu usei em forma de flor, tá? uhum. Deu 30, um pouquinho mais de 30 minutos, que eu coloquei o fogo um pouquinho mais baixo, mas ficou de verdade muito saboroso. Ele tá aqui, ó, Legal. ó, deixa eu mostrar Muito aqui. legal. Porque hoje eu É, a preferi ficar textura, sentada. eu acho que a textura pode ter ficado até um pouco mais macia do que a minha, porque né, ontem eu cheguei a fazer a receita, né? Só para pincelar aí a receita, né? O farelo de aveia, muito rico em fibras, né? A gente pensando no lado funcional da receita, né? Tem o carboidrato dela é mais baixo que se a gente for pensar numa farinha branca ou até mesmo na farinha da aveia. Ela é ainda mais rica nutricionalmente do que a farinha. Por isso que agora eu tenho adaptado bastante as receitas com o farelo. Pensando-se nas fibras, né? Quanto mais fibras, mais saciedade, né? Isso aí a gente consegue notar, o intestino funciona melhor, menos açúcar dentro da corrente sanguínea. Então, assim, recapitulando nossa parte nutricional aí. Ovo, né? Uma gordura boa, rico em proteínas, né? Eu coloquei ameixa preta, né? Falando da diferença da minha receita com a da tia Mariela. A tia Maria, na receita original, eles pedem para colocar a ameixa batida. Eu, particularmente, eu gosto de sentir o sabor e a textura do alimento. Então, Eu eu, também. eu não bato a ameixa, eu gosto de sentir o pedacinho dela ali. Eu acho que a receita fica até mais bonita. E aí, eu só bati um ovo, né? Eu coloquei 50 ml também do café, só que o meu café não é o café infundido mesmo, não é o É, o meu era café expresso. expresso. O meu é o normal, sem açúcar, né? Que eu te falei que Eu também o coloquei meu sem erro açúcar. técnico de ontem, eu separei meu café da tarde para fazer e eu derrubei a vasilha, eu tive que fazer outro café à noite para pôr na receita. Então, os erros dos bastidores. E aí eu não bati a ameixa, eu coloquei ela na própria massa depois picadinha. A minha banana eu não consegui Hum. achar ela muito madura, que aqui em casa não tinha banana. Normalmente, quando eu faço essa receita, a minha casca da banana já tá bem pretinha, como se ela tivesse para perder, porque aqui em casa a gente come mais banana prata. Aqui é mais Então, assim, caturra. acredito que a banana nanica deve ter ficado um pouquinho mais docinho, né? Isso aí que Ficou é bom. um interessante da receita, né? Né, falando-se da banana, fonte de energia, potássio, magnésio para a parte muscular, questão do evitar, né, as câimbras, né, que a gente tem falado bastante dela. Melhor humor, é rico em triptofano, que é um aminoácido que a gente costuma até passar em fitoterápicos para trabalhar emocional aí, te dar vontade de comer doce. Eu gosto muito de trabalhar triptofano no dia a dia aí dos pacientes. E até Ainda bom mais pensando lembrando assim, que você está ah, falando um bom humor. Nós pensamos nessa receita ontem porque, peraí, deixa eu, nutricionista. Estou escrevendo aqui o seu Instagram e escrever aqui. ah, Porque hoje eu vou fazer uma live falando sobre bom humor na quarentena. legal, nossa, Porque tem muita eu vou te. gente que está perdendo o humor, né? Tem muita gente que está ficando nervoso nessa quarentena. E aí pode até fazer esse É, bolo gostoso para assistir a live no Café das 5 de hoje. sim, sim, Tia Mariela, como profissional, nessas últimas 2 semanas, eu tenho até mudado um pouco do foco do acompanhamento, né? Tem surgido alguns atendimentos presenciais, porque a gente está liberado, né? Assim, com espaçamento, eu estou atendendo 2, 3 no máximo por dia, fora os atendimentos online. Online. Então, assim, eu tenho tido e o presencial também. Então, eu tenho tido essa preocupação de trabalhar isso com o paciente, porque eles estão ficando muito isolados. E, assim, é preocupante. Então, assim, hoje essa live vai ser bem legal de trabalhar, né, de falar do emocional, de como que tá, porque tá muito mais do que a questão só da questão do corona, é muita preocupação financeira, de como que vai ser o para frente. Não tem como a gente não ficar ansioso em relação à situação de daqui 3 meses, 5 meses, 2021, né? Não sei.
Então, assim, é E aí, interessante pensar nessa parte. e o CJ, ele é ator e é comediante. Ele faz Uhum, parte de quadros da Rádio 98 aqui em BH, que é uma rádio que trabalha muito isso da brincadeira que nos legal. programas dela e fala que é a rádio do bem, procura dar notícias boas. Então a gente vai conversar sobre Aham, isso hoje na live, vai ser bem legal. Mas, Tati, bem legal. voltando Hum, aqui, antes da gente terminar a falar das receitas, eu quero só a ajuda da Anabelle para a gente fazer aquele café, porque eu preciso uhum. liberar a Anabelle porque ela está tendo aula, né? Então vamos Ah, lá. sim. Ela vai colocar a água para esquentar, deixa enquanto isso a Regina. Assista as lives que são maravilhosas. Não percam o Café com Mariela Parolina 17. Tem atendimento agora, mas já anotei a receita. Beijo e sucesso. Que bom, Ah, Regina. que Ó, legal. e a Regina tem um trabalho fantástico, Tati. Ela é organizer. Hum. Acho que é assim que fala mesmo. Ela organiza os espaços. E aí ela tem Olha, que feito muito isso. legal. A Regina é bacana também seguir. Ela dá muita dica de como organizar tempero, como organizar a sua Hum, despensa, como organizar o seu closet, como organizar seu guarda-roupa. É bem bacana. Olha o seu pai. Bom dia, seu Eugênio. Personal é, organizer. É isso, que Regina. Falei chique. certo? É muito Bom chique isso. dia, Eu nem sei se pai. falei certo. Agora que chegou a mensagem aqui do papai. A Muito Alexandra lá legal. da Alemanha, coisa boa. E eu queria saber se vocês têm hábitos de fazer bolos que tenham mais essa pegada funcional, né, Tati? Porque a gente Uhum. está tão acostumado com bolo. Eu amo bolo e eu gosto de bolo quente. Eu custei deixar o bolo aqui esfriar um pouquinho para desenformar. Ó, Ah, para mostrar que vai dar certo. Água, mais ou menos uns 30 ml. Uma colher de sopa de café café solúvel. solúvel. Ó, uma colher de sopa de café solúvel. Uhum. E ela usa o café light. Eu vou colocar o açúcar Ela usa o açúcar light. Eu vou colocar o açúcar mascavo. É. Ela colocou meia colherzinha. Só isso? E agora a gente vai conversando aqui e vai fazer isso dar certo. Aquele dia não deu, mas agora vai dar. Porque ela testou depois e deu certo. Não é possível que vai dar certo só na hora que ela faz fora das câmeras, sem filmar. Eu acho que é a maquininha por trás dos movimentos. É, né? Ah, não, ó. Ó, Ó, que legal. tá, já deu certo aqui. Viu, Tati? Não vem falar de mim, não. Seu Eugênio, tô sofrendo bullying da sua filha. Tati, olha Não, aqui como que ele ficou. olha que, nossa, ficou com a Tá textura bem cremoso cremosa, mesmo. Anne. Que legal. E aí fica bom pra gente comer com bolo também, né? Com certeza. Esse café cremoso que outro Aqui, dia não deu certo, agora tá dando certo. A Anabelle tá falando aqui que é pra continuar batendo. Ah lá, seu pai rindo. isso aqui, ó, respondendo a pergunta a Alexandra, na verdade, respondeu sua pergunta. Aqui, ó, aqui em casa sempre fazemos esses naturais, tá vendo? Já tem Ela, gente que lá na está muito Alemanha. mais do que adaptada, né? Agora eu queria dar Qualidade um de oi. vida. Eu quero dar um oi pro Rodrigo Cesário, que entrou aqui agora. Rodrigo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui. Rodrigo, especialista na área de moda, de consultoria Ó, na que área de moda. É legal. muito bacana. E acredito que ele deve estar sempre junto de pessoas que estão preocupadas com essa questão do nutricional, né, Rodrigo? E aí eu queria que você falasse também um pouquinho aqui pra gente. Tati, olha como ficou dessa vez, tá? Olha que legal. Ficou Ó, bem. Nossa, completamente diferente da textura do primeiro. só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer igual a Fernandinha falou. Eu vou colocar o chocolate em pó no leite. Você lembra que a Fernandinha falou isso? Uhum, lembro. Ela até me mandou no dia a foto do dela. O dela fica na consistência que eu te mandei a foto. Mas, Tanto que ela põe na geladeira eu e vi. ele fica como um sorvete. Eu achei muito interessante a proposta E aí de a gente fazer, pode. deixar no congelador para ir usando no dia a dia, tá? Anne, essa é uma ideia aí para a Ana, ela que faz todo dia, faz uma porção que fica com a consistência cremosa, deixa no congelador, ela só pega a medida no outro dia.
E isso aí, a Regina acabou de escrever isso, olha, que ela faz também coloca no Aham. congelador. Dona É, Joana manter acabou no de entrar. congelador. Olha aqui, A minha Tati. mãe tá confiscando, filha. Ela perguntou Tá. ontem de noite que receita de bolo que vocês vão fazer amanhã. Aqui, bom dia, gatas. Pode. Levantou bem humorada hoje, hein, mãe? Gatas. Tati, olha o que que virou o café. Ficou? Olha Ó, que legal. Esse daí é o que eu. colocou depois. É, porque aí agora eu coloquei leite e pedra de gelo. Eu coloquei Olha o que cacau, legal. o chocolate em pó, né? O cacau em pó. Eu coloquei no leite. Agora é só a canela que a Aham, Anabelle não pôs. que legal. Aí deu certo, ó. E a gente, Tá porque vendo? não, eu fiquei triste aquele dia que não deu certo, é pelo amor de Deus. Por isso que eu falo, Tinha que tudo tem fazer que de ser novo. testado antes. Mas como aqui em casa faz isso todo dia, eu falei, não vai ter problema. Mas aí eu vi que eu coloquei a quantidade errada de café. É, tem que ser, lembrando que a quantidade é colher de sopa. Aquele dia foi É, colher de sobremesa, né? Foi uma quantidade foi menor. de chá. Nossa, olha aí, que beleza. Olha aqui como que ficou cremosinho. Tipo A como se Anabelle fosse vai, um cappuccino gelado, um é, framputino, sei lá. a Anabelle vai achar sem graça. Olha que receita legal, hein? Gostei, Alexandra. Café com pimenta caiena, podemos fazer essa receita. Cacau, canela, cúrcuma. Olha, tia Maria, receitinha para próximos dias, hein? A É, Regina tinha pimenta me caiena é mandado. diurética, cúrcuma que é anti-inflamatório. Muito legal, hein? Esse eu quero Regina, experimentar aqui em casa. me manda a receita certinha, que aí, ou pra Tati também, que aí a gente vai fazer aqui. A Pode. Regina, que é a personal organizer, ela também tinha me mandado uma de café com pimenta. Eu vou pedir para Nossa, ela que de novo. legal. E a gente pode fazer essas receitas aqui. E eu tenho que fazer logo a que leva água tônica, senão a Anabelle vai me encher a paciência. A Anabelle tá quase É, bebendo essa água tônica que tá na geladeira. já pode fazer, às vezes, uma receita para amanhã, ó. Uma opção para amanhã. Ó, então Antes que esse a Anne bolo, toma. esse bolo com o café tá muito bom. Sensacional. Aí, ó, receita equilibrada, é gostosa para a gente tirar aquele mito de que alimentação saudável é feia, é ruim. Olha o tanto que ele E a limita, Tati dá para adaptar. Não, eu tô aqui. Então, se dá para voltou. trabalhar, então dá para trabalhar alimentação saudável, bonita, Obrigada, filha. gostosa e prazerosa. Então o bolinho, para quem chegou agora, licor de cacau também. É, a gente vê como que faz isso, tio Eugênio. Tio Eugênio tem muitas Faz, tem. receitas, hein? Mas por enquanto aqui a gente não vai colocar álcool não, sabe, Eugênio? Mas a É, gente vai pensando em algumas coisas. O mel funcionou pra caramba. A gente colocou mel no café outro dia, você não tava, ficou bom. Você não tem noção. Pra quem entrou agora, o bolo de aveia, que do meu prato já acabou. 2 ovos, 4 bananas bem maduras. Eu coloquei a banana caturra, que alguns lugares chama de nanica. 1/3 de xícara de manteiga, mas pode ser uhum. também azeite ou óleo de coco. 1 xícara e 1/3 de mix de Ah, farinhas, que pode ser aveia isso. ou farelo de aveia. Eu usei farelo de Uhum. aveia e linhaça dourada no Isso, farelo. você chegou a fazer um mix, né? Pode ser É, de amêndoa, de coco, aí fica o que tiver em casa também. foi o que eu fiz. Uhum. Canela em pó a gosto, 1 colher de sopa de fermento em pó, 4 quadradinhos de chocolate 70 ou 85% picado. Eu não tinha. Eu tinha um chocolate meio amargo, Perdão, aí ó, foi tomar coisa. Eu tinha aquela barra grande de chocolate meio amargo. Peguei um quadrado. E Uhum. meia xícara de ameixa seca, sem caroço, ou uva passa ou tâmara. E nós colocamos o café expresso, 40 a Isso, 50 média de ml. 50 ml, isso. No liquidificador, nós batemos os ovos, as bananas, a manteiga, a ameixa e o café. Depois, numa vasilha à parte, tirei isso que estava no liquidificador
e misturei a aveia, a canela e o fermento. Bem devagar. Por último, o chocolate, forno, 30 minutinhos, forno baixo. Isso que eu fiz. A Tati, ela fez a... Ela colocou a ameixa depois. Ela não bateu no liquidificador. Isso, eu adaptei a minha receita um pouco diferente, né? Que eu gosto da textura um pouco diferente. Eu coloquei um ovo, não dois, que eu fiquei preocupada da massa ficar muito mole e ela não assar direito. Então, Mas não ficou, assim, não. eu coloquei, né, na minha eu coloquei um ovo, tanto que eu falei pra você que eu achei que a minha ficou mais maçuda, batumada. É. Então, na próxima eu colocaria dois ovos. Dois. Então, eu coloquei um ovo, 50 ml do café sem açúcar, café infundido, o simples, né? Coloquei a Mais quantidade forte. correta do isso, farelo de aveia. Coloquei 4 bananas pratas, mas não estavam 100%, nossa, hiper ultra maduras. Então o meu ficou bem sem doce mesmo, bem com gostinho. Eu senti até o fundinho do café, né? E as ameixas eu não bati. Eu gosto de colocar elas em pedaços. Eu coloquei quase uma xícara de chá delas picadas na receita. Normalmente, aí a gente pode brincar na receita, tia. Vai colocar o que você acha interessante. Tem gente que gosta de colocar um coco ralado. Aqui eu uso muito coco ralado sem açúcar. Ou eu compro o próprio coco seco e ralo ele na hora. Pode colocar ameixa, damasco com castanha do Pará, fica sensacional, né? Então você pode brincar aí na sua receita. Eu não coloco chocolate, que não é toda vez que eu tenho aqui em casa, né? Porque a gente come antes. Então, assim, então eu deixo ele bem mais in natura mesmo. Muita uva passa. Então dá para você brincar com a receita de um bolo. Você pode O incrementar ele coco, de várias formas. o coco eu posso colocar na receita ou eu jogo por cima igual você fez? Eu ponho na receita. Ah, Às tá. vezes eu compro muito Fica bom, coco hein? seco aqui, e isso, ou eu compro ele já ralado, ou eu ralo na hora, coloco ele na receita. Então, assim, a gordura dele é boa, né? É igual você Fica colocou bom da demais. tâmara, por isso que fica com a textura mais legal. Eu acho que é bem. Olha que legal, a minha paciente está entrando todos os Que dias. Bom coisa dia, boa. Marta. Fico tão feliz. Olha aqui. A Débora, minha querida, chocolate também no fundo da xícara de café coado, é uma delícia. Fica bom demais. Eu de vez Olha, em quando faço tipo, isso. Débora, sabe o que que eu faço? Sabe aqueles tabletinhos de chocolate 70 ou 80%? Quando tem aqui em casa, eu coloco no fundo e coloco o café expresso para sair da máquina em cima do por café. cima. Fica muito bom. Fica Fica sensacional. muito gostoso. E E não é uma adoço. característica até isso, pós-almoço é uma característica. Isso aí eu coloco como pré-treino, sabia, tia? Um Ah, é? tabletinho 70% com um café mais forte ou um café expresso seria uma opção de um pré-treino aí. Ó, Dependendo, né, do paciente, dependendo de qual exercício que ele vai fazer, é uma proposta legal aí. Cafeína para dar energia, tá trabalhando emocional também, super legal. outro dia, Débora, a Tati colocou, a gente conversando, e aí ela falou do mel. E nós testamos também colocar, adoçar o café com mel. Ficou muito, muito, muito saboroso. E Uhum. aí a Tati fez um estudo sobre mel, sobre própolis, que é uma coisa que eu vou fazer uma postagem em breve sobre isso. E depois a gente podia fazer uma postagem também, Tati, com os estudos a respeito do café, das propriedades nutricionais do café. Claro, Porque claro. moer Vamos café sim. com amêndoa também é uma delícia. Ai, Alexandra, aí você já Olha que tá. interessante. Ela Eu vou tá ter indo que muito, é testar. muito da chique, a Alexandra, hein? Mas Deve você tá na ficar com Alemanha, uma. minha filha. Imagina poder moer o café na hora. Eu acho, assim, eu particularmente eu não gosto de café de máquina. Eu gosto Ah, eu gosto. de o café infundido. Mas imagina você ter a textura do café moído na hora. Nossa, que Mas, delícia. Tati, hoje em dia tem muito moedor que As você minis, compra. né? É, aqui a Uhum. gente Ah lá, que a assa, gente deve ser assa, assa, deve ser aço, a- torra o não, café, né? deve As- ser. Você torra Deve o ser a café, torra. Alexandra? Que Que legal. legal. Eu tô querendo comprar daqueles moedorzinhos, porque eu tenho café em grão que eu já
ganhei aqui cafés de excelente qualidade e o cheiro que fica. No meu Não, programa, no meu. Ó, entrou a Mari. Não, Mayra. Mayra. Achei que era a Mari lá da Rede Super. Ela ia confirmar isso. Quando o barista vai na hora da entrevista, além do cheiro do café, alguns moem na hora. Então, Nossa, antes de delicioso. começar a gravar, dá aquele cheiro do café moído, aí depois ele passa aquele café. Gente, mas fica o Aí que, estúdio num cheiro. E eu sempre aí levo que já bolo, né? vem o contexto emocional, a parte, né? Mexendo a parte dos sentidos. É muito legal isso daí. Ah, que bom! É amiga da Alexandra, lá da Alemanha. Seja muito bem-vinda, Ó, Mayra. Que coisa boa. Tati, vamos que aproveitar e falar legal. dessa questão emocional da comida? Porque para quem entrou depois, hoje no Café das 5, eu vou conversar com o Uhum, CJ, que ele é ator, ele é comediante, e a gente vai falar sobre bom humor nesse período de isolamento e quarentena. uhum. Como que a gente vai praticar esse bom humor? Em cima disso, nós pensamos numa receita que também trouxesse ingredientes que... Quais são as propriedades desse ingrediente, Tati, para deixar esse bem-estar? A questão já começa pelo ato de fazer a receita, né, tia? De você pensar assim, nossa, o que que eu vou fazer de lanche agora à tarde? Nossa, eu tenho isso e isso de ingrediente. Nossa, dá pra gente fazer um bolo. Não é só um bolo confeitado, um bolo de aniversário, de casamento, que te dá aquela sensação, nossa, que coisa bonita, que coisa gostosa, né? Então já mexe por aí. Falando-se dos ingredientes, do lado funcional, um exemplo da banana que eu falei ainda há pouco, que tenha como se diz, no ingrediente dela, né, o triptofano que trabalha o emocional. É como se fosse, ele é o aminoácido que trabalha a parte aí do hormônio da sensação de bem-estar, do sono, né? A gente trabalha ele também, não só na alimentação, eu também trabalho ele isolado na fitoterapia, eu mando encapsular para um paciente, né? Então, assim, a sensação de bem-estar aí, de se sentir feliz, né? Não é só a questão assim, a gente está no momento, não é só preocupação, não é só tristeza. O alimento traz esse benefício, né? O ato do fazer, o ato do comer, né? É ter Ontem essa foi até curiosidade de. interessante. Ah, Foi até interessante isso, porque ontem na live com o Leone, nós falamos sobre a importância da pausa nesse momento de isolamento. aham, E a pausa, ela não é só o ócio, né? De ficar parado, uhum, meditando, orando, não é isso. sim, É a pausa que a gente faz para ter uma reunião e a gente focar naquela reunião. uhum, E, inclusive a pausa para fazer uma receita. sim. Eu Pensar o acho, que eu vou Ti, que fazer. justo, eu acho que eu estou falando de contexto pessoal também. É a questão da pausa, de você parar para escutar até o que aquilo ali que o outro está falando. Que às vezes a gente está escutando, uma vez eu tinha muita reunião quando eu trabalhava no hospital e sempre uma vez por semana tinha essas reuniões com a psicóloga para trabalhar isso. Eu estou ouvindo, mas eu não estou escutando, né? Então, assim, há uma diferença disso. Então, assim, essa pausa eu acho que significa isso também. Às vezes eu tô sentada aqui e eu ouvir a pessoa e interpretar aquilo de um modo geral, que às vezes a gente só ouve o final, ou a gente nem quer ouvir, às vezes a gente só quer falar, mas também não quer escutar. Eu acho que a pausa remete isso também, né? E nesse momento da quarentena, do isolamento, quanto mais consciência a gente tiver disso, melhor o Uhum, relacionamento em casa. Que é o que a sim, gente tem que buscar, esse bem-estar em casa. com Então, se a gente fizer certeza. uma pausa para pensar numa receita que seja funcional, que é o que a gente está buscando aqui. Porque de onde que Uhum, surgiu a ideia de fazer receitas à base de café? O que mais o café que eu trago para o meu trabalho, ele é apenas uma desculpa para uma conversa, né? uhum, Porque o momento do café já é aquele momento que você faz a pausa para conversar com alguém. Então daí veio o café com a aham, Mariela Parolini. E como eu aham. lido com uma coisa que é o medo do falar em público, a insegurança que a pessoa tem para falar em público, quando você fala assim, vamos tomar um café, você já quebra barreiras. Então Sim. daí surgiu o Café com a Mariela Parolini
e o vamos tomar um café que virou a frase, né, do café. Uhum. Mas com esse momento, eu falo, tá, eu posso auxiliar as pessoas a fazer vídeo, mas eu posso auxiliar em que mais? O que mais que eu posso trazer para as pessoas? Já que o meu tema é café, vamos buscar situações que tragam bem-estar, e uma delas é o cozinhar. É criar Uhum. situações diferentes utilizando o café. E aí, claro, lembrei Justamente. da Tati, que é Nutri, porque senão eu só faria receita Engordiet, porque só achei Engordiet na internet, né? Brigadeiro que leva café, É, tá cupcake que doida leva pra fazer esse café. tal desse brigadeiro. Tô morrendo de vontade. Cheesecake que leva café e goiabada. Achei até carne que leva café. Então tem muita receita, mas a gente precisa estar bem nesse momento de quarentena. A gente Uhum. precisa de bem-estar. Então, quais os alimentos, quais as propriedades nutricionais desses alimentos que vão nos auxiliar nesse período? Aí Aham. juntam as lives, né, com o Leone, que a gente está sempre buscando falar do bem-estar, e vieram as propriedades de cada ingrediente, que é um grande diferencial que a nutrição traz para a gente. Como que a gente Uhum. pode ficar também nessa quarentena bem fisicamente? Como que a gente Sim. vai poder sair de tudo isso com uma saúde até melhor? Outro dia eu vi um É. post, só para fechar isso aqui, Tati, Aham. eu vou aproveitar porque seu tio deixou um pão de queijo assando e saiu da cozinha. Então eu vou ter que, enquanto você fala, eu vou ter que olhar ali o forno. Porque hoje eu mudei até a Ah, posição aqui, porque como ali ainda tá bagunçado, eu vim para cá, para essa mesinha que a gente tem na cozinha. Eu vi um post que uma pessoa colocou na geladeira assim: você não está com fome, você está entediado, fecha a geladeira. Porque as pessoas estão jogando muito em cima da comida as suas sim. ansiedades. Então, o que a gente vai Sim. buscar para fazer de uma forma mais saudável? Deixa eu olhar o pão de queijo quando você fala aí, peraí. Uhum. A gente entrou num assunto que eu acho muito legal, né? Eu acho que está tudo muito envolvido. A questão do emocional com a alimentação. Eu tento abordar muito isso nos meus atendimentos, porque isso realmente está envolvido. Está envolvido no momento de alegria, né? Está envolvido no momento de tristeza, né? Eu estou comentando aqui, Tia Maria, que eu acho legal a gente trabalhar esse ponto aí da conversa, porque a alimentação, ela está presente em todos os momentos, no momento de alegria, né? Numa festa, numa recepção, quando você vai receber um ente querido, um amigo, né? Do sentar para tomar um café, que remete Dulce? N situações, assim, de uma coisa de infância, igual eu tenho N características. Quando você fala de café, o que eu lembro? Café, tipo, 3h30, 4 horas da tarde, a gente tomar café todos os dias com a vó Tereza, buscar aquele pão quentinho ali, passar ali por dentro da padaria, cumprimentar todo mundo e tomar aquele café e comer aquela rosca que saiu na hora. Ou a minha mãe, quando ela trabalhava na cantina, eu lembro, olha, com 4, 5 anos, eu lembro do cheiro do café que ficava nos corredores do Banco do Brasil. Olha pra você ver que interessante, Olha como que remete isso é. muita coisa, Olha né? como que Então, isso assim, é, Tati. Eu me ah, lembrei outro dia, meu pai morreu em 85. Então, vai aham, fazer 35 anos agora em trinta agosto e que meu pai cinco morreu. anos, eu lembro disso, que é minha idade. Eu sei a sua idade por causa disso, tá? Ah, E aí, meu pai tinha um cartório, mas como eu já disse em algumas lives, meu pai, ele tinha problemas com bebida, né? Meu pai era alcoólatra, uhum, mas 5 horas da tarde, normalmente ele estava em casa, que é o horário que o cartório fechava. Então ele chegava às 5 e pouco. Minha mãe uhum. colocava a mesa do café pra gente tomar café com ele às 5. E eu me lembro duas situações que para mim são muito fortes dessa época. Pão de sal com maionese, presunto, tomate e alface, que a gente fazia de lanche. E mais à Olha, noite, uma bacia lotada de laranja gelada, que a gente ia descascando a laranja e chupando. Então, olha, mesmo com essa gente, situação, né, meu pai, graças a Deus, ele nunca foi agressivo,
Mas ele Uhum. ficava mais introspectivo com a bebida. Mais Mas eram os reflexivo, momentos que a mais. gente tinha. Uhum. Não, depressivo mesmo. Então eram os momentos que a gente tinha junto. E aí, quem tiver, tô vendo um monte de gente entrar aqui, seja bem-vindo. Se tiver lembranças que esses momentos de refeição traga, é legal a gente estar Uhum. colocando isso aqui. Sim, Lá em sim. Araxá, lembro demais, né, do tempo que eu morei na casa da sua avó antes de casar. Eu chegava da PAI, que eu trabalhava na PAI, chegava da PAI e tinha aquele lanche, biscoito de queijo, aquele cheiro do biscoito de queijo assando, né? Quando a sua avó fazia, que a sua tia Meire ia para Araxá e tinha que ter aquele biscoito A de queijo mamãe tinha que duro. ajudar a fazer. E a minha mãe até hoje é uma das poucas coisas que fica idêntica da minha avó. Eu falo pra minha mãe, Ai, mãe, a senhora é uma gente, excelente cozinheira. Mas nossa, assim, igual o bolo de mandioca da vovó, cremoso, eu nunca consegui fazer. Eu até fiz um dia aqui em casa, que a minha boca tava enchendo de água. Eu falei assim, vou fazer o bolo engraçado, de ele eu não lembro. mandioca, eu não vou mexer na receita, vou fazer. Não ficou a mesma coisa, tanto que eu fiquei tão triste que eu falei pro Dede, nossa, não quero comer mais. Aí ele foi e acabou comendo o bolo praticamente tudo sozinho, porque a textura igual bolo de fubá, nunca vou conseguir fazer um bolo de fubá cremoso tão gostoso. Quando às vezes é igual eu vou no barril e eu como aquele bolo de fubá, aquele pão de queijo de fogão de lenha, gente, é muito. Igual as trufas da minha queridíssima sua mãe, que eu amo de paixão, estou devendo uma visita para ela já tem uns 4 anos, Você né? faz Mas favor. assim, lembro, olha minha boca quente d'água. Eu lembro do aniversário de 1 ano do Bernardo, gente. O tamanho do Bernardo vai fazer rapaz 21. hoje. Lembro que eu e a sua prima, ó, o dia inteiro enrolando trufa, assim, enrolava duas, comia três. Mas assim, a minha mãe adora reunir. A minha mãe é a senhora do café, tanto que o de casa Eugênio proibiu, Dona Joana, recepções de cafés da tarde na quarentena, né? Ah, na quarentena. É, na Senão eu ia ficar até triste. quarentena, a primeira coisa que ele falou para ela no telefone, proibido nossos cafés, recepções, igual o de casa Eugênio. Acho o Ele é máximo, médico, mesmo, gente. Para quem não né? sabe, Carlos Depois, Eugênio é irmão do Emílio, irmão da isso. Joana e é médico. E eu acho legal assim essa proposta que mesmo depois do falecimento da avó Teresa, né, do vô José, ainda tem-se esse saborzinho da família. Eu achei que a gente ficou muito até muito mais unido. Tem o café da tarde no de casa Eugênio, o de casa Eugênio faz o alimento dele, os brotinhos de alfafa, ele é até muito mais natureba do que eu, que sou nutricionista. O leite de amêndoa, ele mesmo, então, assim, eu acho muito legal você sentar com aquele café da tarde, aquela xícara combinada. E a minha mãe, ela é muito assim, muito metódica, né? Sentar, ela tem os conjuntos de louça, o conjunto da minha avó, né? Que ela usa até hoje. Então, assim, a mesa é perfeita. Então, quem vai lá em casa sente isso. O pão de queijo sair na hora e escolher aquele bolo. Então, assim, é Hum, muito interessante. O Tchemir mesmo, uma das últimas vezes que ele foi, eu cheguei lá, eu fiquei extremamente feliz. Que eu cheguei, ele estava lá sentado no sofá, eu fiquei, o que aconteceu, gente? Eu já fiquei preocupada, falei, Senhor, o que aconteceu, mãe? Tchemi tá aqui. Aí ela começou a rir, veio visitar, falei, aconteceu alguma coisa, porque a pessoa é saudade. super atarefada, sentada aqui, comendo pão de queijo, e a gente ficou horas conversando. Então, assim, é muito legal, muito Agora tem uma interessante. coisa, Joana, até hoje eu não sei fazer pão de queijo, eu preciso que você me ajude. Por quê? Quando eu casei, eu primeiro que morava em Belo Horizonte, tudo a gente pega na padaria, né? Aham. Ou no supermercado, congelado. Mudei para Araxá, comecei a fazer umas coisas. Uns biscoitos de queijo, bolo. Emílio vira para mim e fala assim: Mariela, faz alguma coisa que não tem na padaria. Como que eu vou fazer alguma coisa que não tem na padaria, Tati? Eu fiquei tão brava É, que eu de parei de fazer. quitanda não tem jeito, né, tia? Aí eu parei Não, de de fazer. que vai fazer, sei lá, esses jantares chiques que vocês Aí eu fazem, não essas fui coisas fazer. mais elaboradas. Então, não sei fazer pão de queijo, Joana, preciso aprender, porque eu amo pão de queijo. E Tati, uma receita de pão de queijo. Eu quero a receita engordar diet, porque não tem graça. Mas já que a gente está falando aqui de nutricional, tem alguém que entrou, acho que ontem na nossa live, acho que Ah, foi uma paciente sua, que disse que tem uma receita com tapioca.
Você tem Onde também? tem, eu tenho. Dá pra fazer sim. Eu Então a posso gente até te pode passar ela fazer. pra gente fazer. A É gente um pode. falso pão de queijo. Dá pra enganar, né? Dá pra enganar. Você falando de pão de queijo, fazia poucas às vezes, né? Que se a gente faz, a gente acaba comendo e muito, né? Ué, não tem como. Então, Tá assando o pão de queijo. O que que o seu tio fez? é, Eu assei o bolo e fui tomar banho, porque eu levantei cedo pra fazer o bolo. Tava terminando de assar, falei, Emílio, termina de olhar pra mim que eu vou tomar banho. Eu ia lavar a cabeça, secar e tal. Aí eu chego, ele deixou o pão de queijo assando, aproveitou o forno quente e foi justamente. embora. Aqui no estado de São Paulo, eu falo quitanda, né? Como diz a minha É, mãe. É muito diferente. É diferente até a questão do ingrediente. O queijo não é gostoso, por mais que às vezes quando a gente pega um queijo aí que vem da canastra, que é caríssimo, é quase R$ 50 um quilo de um queijo, né? Então, assim, o polvilho não é legal. Então, quando às vezes a mamãe vem, ela deixa um pouco de polvilho, essas coisas, né? E eu amo biscoito frito, né? Não é porque a gente é nutricionista que a gente não gosta de coisas que não é, ó, né? a gente falou do Megamente saudável. barril, ó, o barril entrou aqui, ó. Olha que legal, gente do céu, Barril, barril. eu não sei quem tá aqui, né, do barril, mas a gente acabou de falar que pão de queijo e bolo Pão de de fubá queijo, igual no bolo barril de não tem. e a broa, que tem aquela crostinha por De cima. Eu lembro que queijo, em dezembro, ano passado, que a gente foi pro aniversário, os eventos lá da madrinha, nossa, eu lembro do papai comprar aquela broa, que não é aquela oca, borra de aquela queijo é broa. delícia. Olha, a boca até É, saliva. que bom que a gente está falando não só de coisas que sejam funcionais, Não, porque porque são a gente coisas também, boas, como se memórias. diz, quando a gente conversa entre nutricionistas, a gente também é filha de Deus, a gente gosta. Minha mãe é mega cozinheira, eu sou neta de dono de padaria, gente, eu sou apaixonada com quitanda. Eu falo para minhas pacientes, o meu problema em questão, se eu pudesse, eu comia uma broa todo dia, mas é a questão do equilíbrio, né? Se pudesse, minha refeição Não, seria para mim, café, broa, pão de pão e pão de queijo. Acabou. Para mim não precisa mais nada. rosca Rosca de fruta amo. cristalizada. Não. Aquela rosca que Essa faz assim. Só isso, aquela rosca assim. A rosca rainha que fala, né? Não, rosca de fruta cristalizada. Eu lembro que teve uma época que o Tchemin tava na padaria. Nossa, tinha um padeiro lá que eu vou falar, sensacional, hein? Tem uma Eu e o situação. papai, é sensacional, rosca de fruta. Eu vou contar uma história que é muito engraçada. Tinha um pastor na igreja presbiteriana, né? Que a gente é presbiteriano lá em Araxá. Ele comprava uma rosca que tinha cereja. Ele comprava porque Ai, tinha cereja. cereja, minha paixão. Eu também amo. E aí, ele percebeu que as roscas que ele comprava estavam chegando em casa sem cereja. Ai, ai, ai. Ele comprava a rosca com cereja e estava sem. E ele veio falar com a gente, depois que ele descobriu. Tem a cesta de pão, ele pegava com o pegador, colocava a quantidade de Ah, rosca que ele queria. Quando a menina ia embalar, ela tirava com o pegador a cereja, deixava na cesta para ela comer depois e levava a não rosca sem estou cereja. acreditando. Até que ponto o ser humano vai? Aí a gente teve que falar com a menina na época. Falou, olha, a cereja vai com a rosca. Não pode ficar aí, não. Né? Você tinha que fazer uma rosca pro pastor só de cereja, Ai, coitado. gente. Que olha o prejuízo. Não, eu sou apaixonado com cereja também. Não, Tanto a in natura sensacional. quanto a em calda. Eu amo cereja também. Mas, Você Tati, sabe que quando eu experimentei a cereja in natura, tia Mariela, até o papai, não sei se você lembra dessa história, ele comprou a fruta pra mim, né? Até com cabinha, aquela coisa de filme mesmo. Foi igual eu experimentar melão com presunto, igual novela. Eu fui toda empolgada, sentei na mesa, que eu achava aquilo lá tudo muito chique, né? E eu sentei, na hora que eu comi, mas e isso tudo, meu pai tá presente, né? E você sabe que o bicho é zoeira, né? Ele olhou assim pra mim, e aí, o que você achou, Tatiana? Eu falei, gente, mas eu estou decepcionadíssima, porque aquelas mulheres de novela sentavam na beirada da piscina, comendo aquele melão com aquele peito de peru caríssimo, que 100 gramas do trem é quase R$ 10. Eu falei, pai, que birosca que é isso daqui? Nossa, Tati, nossa, eu sou apaixonada. decepcionadíssimo.
Eu sou apaixonada com essa cereja com cabinho. Quando eu tava grávida da Anabelle, vende aqueles pacotinhos, né? Eu lembro no final da Aham, gravidez, porque como ela é de dezembro, é a época que a aham. gente compra. Eu comprava 2 pacotes, colocava numa bacia e sentava na frente da televisão e comia 2 pacotes de cereja. Eu sou A apaixonada Munista com tá aquela dando cereja. risada aqui, ó. A Alessandra Muniz tá dando risada. Mas é, gente, é igual a cereja. O papai comprou, eu lembro que ele comprou, a gente foi num mercado, eu não lembro da situação. E ele comprou e ele ficou, ele fica na expectativa que o Deide fala, a minha cara já condena. Eu sou uma pessoa extremamente sincera, eu não consigo despistar o rosto. Então, assim, foi assim, eu experimentei com aquela boca mais boa do mundo, eu fechei. Ele falou, e aí, o que você achou, filha? Né? Eu falei, pai, decepcionadíssima, que eu achei que era o trem sensacional, igual em calda, mas aí, na verdade, você começa a descobrir que era o açúcar, o negócio. Eu falei, nossa, eu falei, não. Aí, ó, Aqui, o ó Rodrigo por que também que tá é. dando risada. Mas É olha porque por que que vocês a se Alessandra tá identificaram com rindo. isso. Eu Aí, tive a ó, mesma mesmo decepção decepção. com ela no presunto. Mas não é chique, Alessandro? Você não vê aquelas novelas que a mulher tá linda, maravilhosa, com aquele corpo escultural, comendo aquele melão com presunto e aquele suco de laranja. Você senta pra comer e você fala, o que é isso? Ou, tal do melão é sem graça demais, gente. Melão e melancia eu como porque é Eu rico gosto. nutricionalmente. Mas falar que é sensacional, decepcionadíssima. Eu gosto até de suco de Não, melão, pra você ter noção. E suco de não, melão a com gente melancia. toma, ele é Você já tomou super detox. melancia com abacaxi? Já. Ai, bom. O Olha lá, seu Deide pai. adora essas. É, o papai tá dando risada porque ele sabe a cara que eu fiquei decepcionadíssima. Ele tava presente, do melão e da cereja. Eu não sei se ele lembra da história, mas do melão eu falava assim, pai, que é isso? Nossa, eu achando que o trem era sensacional. Olha lá, Ó, a Alessandra melancia eu gosta de adoro. melancia. É Gente, super. A minha mãe dando risada, só você, tá? mas o que Mas é é gostoso desses verdade. momentos, a gente sempre lembra. Rodrigo, comenta aí. Rodrigo também é ator e é Ah, palestrante. Rodrigo, a gente está falando de lembranças de momentos de refeição que trazem boas sensações. Tudo isso porque aham. hoje eu vou fazer uma live com o CJ para falar sobre bom humor na quarentena. E conheci o CJ graças a você, né, Rodrigo? Porque ele me chamou para um evento e o mestre de cerimônias era o CJ. E eu fui mediar um painel. Então, Rodrigo, a culpa é sua da live de hoje, tá? E depois a gente precisa Ai, fazer que outra legal. live. É, Mas as situações, eu comentei de coisas que eu lembro da minha infância com meu pai ainda. Meu pai vai fazer 35 anos que já faleceu, mas eu lembro de muita situação com ele. A Tati falando aqui das situações que ela lembra lá de Araxá, com a avó, com o avô, né? Uhum. Eu lembro muito dos preparativos para quando a sua tia ia chegar. Eu lembro dos preparativos para o Natal, porque era almoço de Natal, né? Sua avó nunca Aham. fez a ceia, porque trabalhava sempre muito na E véspera do tinha a Natal. missa, né, que era do galo, antigamente, na minha época ainda era meia-noite, que a gente tinha que ficar acordado e o desespero de abrir aquela sala, né? Que o Papai E- Noel ia vir com aquele tanto de presente. Então, a gente tinha toda aquela preparação para o almoço. Minha bateria está acabando. Uhum. Para o Ah, almoço do Natal. E lembro de justamente. situações na casa da minha avó, aqui em BH. Eu acho que eu já citei, não sei se foi na live com você ou com outra pessoa. A minha avó, todo domingo, era macarronada com molho de tomate, frango com açafrão, ao molho com açafrão, ó, encheu d'água também, Aham. maionese, arroz e feijão. Era Que todo domingo. é almoço de domingo, tia Mariela. Como é descendente de italiano? Não, Não, engraçado, né? porque Não. às vezes, quando eu tenho consultas com paciente na segunda-feira, eu faço assim, o que que foi ontem? Foi macarronado com maionese e frango assado? E as meninas, tá, como que, não tem como despistar? Eu falei, gente, é almoço de domingo. Quando a gente fala macarronado com maionese, é É. almoço de domingo. E eu E lembro não disso fica que do uma mesmo vez eu fui jeito.
Eu lembro desse almoço também, que sua mãe foi levar eu e minha mãe uma vez, e eu lembro direitinho do seu avô sentado, tipo, numa poltrona, naquela casa linda, que eu lembro Lá no direitinho, Santo uma Antônio. caixinha muito verde, e a sua mãe tinha feito mousse de chocolate de maracujá. Eu nunca na minha vida eu comi um Não, mousse tão mousse de gostoso. maracujá ou mousse de chocolate? Os dois, ela Ah, fez os os dois dois. no dia. Entendi. A minha mãe, não sei se lê, mas eu lembro que o mousse dela era errado igual o soufflé. Olha pra É, você ver tanto que a gente é. vai viajar na Baronese, né? Só que Mas, meu avô morreu em 2002. uhum, Então por aí você tem base de quanto tempo tem. quantos anos? E eu tenho lembrança desse almoço, que era maionese com frango. Lembro direitinho. Ele contando as histórias dele. Ele era Da militar, não guerra. era? É, meu avô foi pracinha da guerra. Tá vendo? A gente tem a memória boa. Tati, Hoje nem tanto, mas antes sim. você tem noção que já são 10h25, tem quase uma hora? Não, deixar a Pois gente é. fica aqui. A minha mãe falando, a minha mãe é apaixonada, nhoque de mandioca e pudim de leite Não, condensado, a muita. boca dela saliva. Não, A boca dela nhoque, saliva. o nhoque de mandioca que a sua avó fazia e o pudim Aham. que a Conceição faz, pra mim não tem igual. Tati, eu vou ter Ó, que tá encerrar. vendo? Ó, memórias Memórias de de Natal na Natal casa na da avó. casa de vó. É, Com carinho pra certeza. alma. Tia, tem que ter mais lives falando sobre com essa parte sentimental, né? Vamos Essa. fazer isso? Com A cer- gente vai pegar. Talvez no dia que a gente fizer o pão de queijo, que talvez muita gente lembre, Pode, aí a gente faz isso. Eu vou ter que encerrar que a claro. bateria do meu celular está acabando e daqui a pouco o Uhum. Instagram vai me avisar que finish. Já tá Porque encerrando. porque é só uma hora. Então quero agradecer todo mundo que Certo. esteve aqui hoje. A receita do bolo de aveia com café vai estar aqui daqui a pouco e também no YouTube, porque eu estou colocando todas as receitas no YouTube. E Mas eu está estou aqui, compartilhando no meu eu Facebook. vi. Assistam, pessoal. Gente, obrigada. Deus Beijo. abençoe todo mundo. Quem Ótimo não segue a Tati, dia. está aqui para seguir a Tati. Quem não me Pois segue, manda está aqui para seguir. receitinhas e manda recordações também para a próxima live. A Alexandra, manda aquela receita de novo com café com pimenta que a gente vai fazer. Beijo, gente. Fica com Deus, viu? Prazer, Obrigada, Tati. Alessandra. Tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau.